Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Resenhista. E o tema de hoje vai ser sobre o conflito de gerações, né? Eu vejo muito produtor de conteúdo falando sobre esse tema. Não só produtor de conteúdo, mas também no dia a dia, onde você vai, gente reclamando que essa geração atual não presta pra nada, essa geração atual não sabe fazer nada, sempre tem uma crítica, né? Que, do meu ponto de vista, são críticas, na maioria delas são críticas válidas. Outras, sabe, não vale a pena. Não vale a pena porque tem aquela questão de cada um ter a sua trajetória, ter a sua experiência própria de vida e com isso amadurecer, né. Mas os pontos que eu queria trazer aqui para esse vídeo aqui, eu dos diversos temas, dos diversos tópicos sobre esse tema que eu já ouvi falar sobre, tem alguns que eu vejo pouquíssima gente falando, ou quase ninguém, vamos botar assim, né, ou ninguém falando sobre isso. Que um deles é o quê? Conflito de gerações, hoje em dia, é muito mais fácil a gente ver alguém da geração passada criticar alguém da geração atual, presente, do que antigamente. Se não, ou pelo menos eu tenho esse pressentimento, tenho essa observação. E aí eu estava dando uma pesquisada aqui, né, bem rápida, e o que o e os pontos que eu separei foram o seguinte, né, o que eu cheguei no meu raciocínio aqui. Antigamente, bem lá atrás mesmo, o quem era responsável por formar homens para a sociedade eram os próprios pais, eram as famílias. Ou seja, o pai saía de casa para trabalhar, então o filho, quando tinha uma determinada idade já, sei lá, quando tinha um certo entendimento, o pai já levava ele com ele. "Ah, tem que arar o campo ali da fazenda", então o filho vai ajudar o pai a arar, para o filho aprender. "Ah, tem que aprender a fundir ferro aqui para trabalhar aqui para fazer, né, as armaduras lá, as armas na época do ferreiro lá", o filho ficava com o pai, ficava vendo o pai fazer, auxiliando, carregando material daqui e ali. Um alfaiate que o filho estava presente também para ver o pai. Então essa questão do pai sair de casa para resolver as coisas, ele levava o filho com ele para que ele visse como eram eram as coisas, né, como eram resolvidas, como eram feitos os acordos de compra e venda, como eram feitos os tratados, como eram feitos as negociações ali de mercadoria, todas essas coisas. E os assuntos de homem em si, quando os homens se reuniam para falar besteira, para falar sobre, as meninas, quando as mulheres se reuniam para falar de fofoca, para falar de toda a questão da sexualidade, né, em ambas as partes. Então, tu via essa presença da família, especificamente da presença pai e filho, mãe e filha, na formação do caráter daquela criança, daquele adolescente, enfim. Então, quando a gente entende esse contexto, quando a gente começa a avaliar esse ponto que eu acabei de explicar, que a gente entende que os valores, os princípios, os ensinamentos, tudo o que uma geração aprendia era passado adiante. Então, a geração que estava recebendo todo aquele conhecimento, toda aquela carga, eles simplesmente estendiam aquela geração passada, que por sua vez também vinham estendendo a geração anterior. Então você entende por conta desse cenário, as gerações, o conflito de gerações eram muito mais raros. Digamos assim, eu poderia estimar aí no meu entendimento, décadas aí para ter um conflito de gerações ou outra. Mas aí hoje em dia não. Hoje em dia o que você vê é o quê? Você já não faz parte mais, ou quase não faz parte mais da criação do teu filho. Um cenário comum de um afegão médio aqui no Brasil é o quê? Ele sai para trabalhar, às vezes a mulher dele também sai para trabalhar, o filho fica com os avós, aí o teu filho vai ser ensinado por um professor que não tem nada a ver com a tua família, que não tem nada a ver, que não corrobora com nada que ele de ensinamentos, né, de valores que você quer que teu filho aprenda, mas um professor vai vir e vai desfazer tudo aquilo que você ensinou para teu filho, que você teve tempo de ensinar para teu filho. É o coleguinha da escola ali que ele tem uma realidade dentro de casa diferente da que o teu filho tem. Algumas crianças chegam na escola com a cabeça totalmente virada. Ah, é o pai que agride a mãe. Ah, é o fulaninho ali que mora
uma rua ali que, né, tem boca de fumo, um monte de coisa. Então tu vê que esse monte de ideias, esse monte de coisa vai bombardeando a cabeça do teu filho, e quando teu filho chega em casa, ele vem com a cabeça toda desconstruída em relação àquilo que você vem construído. Não só pela realidade que ele vive na escolinha, mas também o professor em si. O Estado está ali dizendo para o professor, dizendo para você como que seu filho tem que ser criado, o que seu filho tem que aprender. E veja bem, que é até um outro ponto que eu queria puxar aqui. Quando eu era mais novo, quando eu era criança, era muito comum, ou pelo menos era assim que funcionava, né, um professor ensinar diversas matérias. Então eu aprendi ali português, matemática, ciência, geografia, história, e era um professor só que ensinava essas matérias aí, matérias básicas, digamos assim, né. Mas depois não, essa estrutura foi mudando, aonde era um professor para cada matéria e o número de matérias aumentou. Então um professor era muito, acredito eu, que seria muito melhor para a criança ter um professor onde ele ensinava várias coisas do que vários professores ensinando uma coisa só. Por quê? Porque ele vai absorver um comentário, de repente, que um professor faz, uma, uma forma que o professor tem de expor aquele ensino, e aí vai vir outro professor, vai botar outra ideia na cabeça do filho, e aí vai vir outro professor, e assim vai para, sei lá, 10, 15 matérias diferentes. Eu lembro que quando eu era mais novo, que tinha um professor que ele tentou botar na minha cabeça, né, na cabeça dos alunos da minha sala de aula, que Che Guevara era um herói. Então, se eu não tivesse um pai que tivesse ele presente, ele perguntando como que foi o ensino na escola, eu notificar ele do que eu estava aprendendo e ele refutar o professor, eu provavelmente eu estaria de cabelo colorido aí, com a camisa do Che Guevara no corpo, andando por aí, militando. Por quê? Porque o meu pai se importou em desconstruir aquela besteira que estavam falando na escola. Então, isso já com uma certa idade. Mas você vê, eu tenho um amigo que no trabalho ele estava falando comigo, o resenhista, é muito difícil, a parte mais difícil de criar o filho, claro que o filho dele é pequeno, ele tem uma filha mais velha, mas também tem um filho pequeno. A parte mais difícil é quando o teu filho volta da escola e você tem que desconstruir tudo aquilo, toda aquela ideia, todas aquelas perguntas que ele traz para você, que vai totalmente de acordo. E às vezes ele já sabe, só que ele procura a minha opinião, ele procura o que eu tenho a dizer para ele tirar as conclusões dele. Então isso é dia após dia, não tem um dia que não tenho essa folga. É de domingo a domingo. Trago ele para a igreja, levo ele, converso com ele, brinco com ele, conto história para ele, vejo filme com ele, vejo desenho, e tô sempre ali fazendo dever de casa com ele. Tô sempre com meu filho ali, sempre que eu posso, mas não tem como competir com essa estrutura da escola, que ele estuda de manhã até de tarde. Aí vários professores ali falam um monte de coisa pro teu filho, e um monte de criancinha. E aí, o que que você acha que vai acontecer? Então isso é um exemplo para você ilustrar como que a cabeça do jovem hoje, a cabeça da juventude hoje, das crianças, está sendo bombardeada de várias informações, várias interpretações, não só de coisas mais básicas, mas também de coisas mais profundas, como por exemplo, a questão da própria questão dele ter voz. Um jovem antigamente, ele não chegava e perguntava para o pai: "Por que que você é fazendeiro?". "Ah, porque o teu avô é fazendeiro e a gente tem que seguir isso. É coisa da família, o negócio da família é esse, é assim, é isso que bota a comida na mesa, é isso que te dá roupa para vestir e é isso que a gente vai fazer". Só que o mundo avançou, e o mundo avançou, e vou dizer que não vou entrar aqui na falácia do sistema, né, da teoria da conspiração, mas realmente o Estado, quando ele começou a investir na formação dos jovens, existe aí um paralelo que ele faz justamente isso, ele começa a querer ensinar para o jovem que o jovem também que ele também tem direito de poder, direito de opinião, direito de voz, e que o jovem tem que buscar o que ele quiser, tem que buscar os sonhos dele. Eu não acho isso errado, mas o errado é com que finalidade você instrui, você instiga alguém a fazer determinada coisa. É porque ela tomou a própria decisão dela, ou porque você quer, sabe, abalar essa estrutura? O que que a gente pode constatar sobre isso? Antigamente, os conflitos de gerações eram menos frequentes, eram mais raros por conta
dessa questão onde o pai, a mãe, a família estava diretamente presente na formação do filho. Eles criavam homens para a sociedade, para eles trabalharem, para eles construírem família, para eles passarem os valores adiante, valores que, ao longo da história, vêm se provando eficiente para a permanência, para a perpetuação da vida das pessoas, para a raça humana. Então são coisas, claro que a gente tem uma mancha aí na nossa vida aí, na nossa história da humanidade, diversas guerras, diversos conflitos, diversos acordos e negociações infrutíferos, diversas questões de desonestidade, traições, mas são coisas que o ser humano, ele foi lidando com isso, ele foi aprendendo e ele foi amadurecendo as suas relações, onde um tratado de paz passou a ser bastante valorizado, onde guerras foram consideradas abomináveis, onde ninguém mais quer ter essa realidade de viver num cenário de guerra. Todo mundo quer paz, quer tranquilidade, todo mundo quer cooperar um com o outro, todo mundo quer que perpetue esse pensamento. Então, quando a gente entende que essa linha de raciocínio foi responsável graças ao tempo, ao passar das eras, aonde foi se passando de pai para filho esse entendimento. O pai para filho é o quê? O pai ensina o ofício, ele ensina sobre todas as coisas demais, as histórias, as referências, o que não pode fazer, o que é certo, o que tem que fazer, porque aquilo é o correto a se fazer, porque por essa questão que eu comentei aqui, né, de histórico e que no passado já deu muito errado a maneira diferente e depois descobriu-se que essa nova maneira de fazer não gera transtorno, então vamos manter assim. E aí, você não via uma questão de conflito de gerações. Hoje em dia o conflito de gerações é muito mais presente, é muito mais comum. Por quê? Porque o jovem, isso é o que eu defendo, o jovem está sendo bombardeado de diversas narrativas aonde ele é dono da própria realidade dele e ele é dono da narrativa de que ele pode construir algo. E com isso eu puxo o quê? Que o jovem hoje está tendo uma tendência, eu afirmo aqui, uma tendência onde o jovem ele nutre um certo desprezo por tudo aquilo que veio antes. E quando eu falo tudo aquilo que veio antes, especificando o quê? Arte, filosofia, a própria história em si. Existem diversos casos de pessoas hoje que negam a história como ela aconteceu. Pessoas não acreditam das causas e motivações da Primeira Guerra Mundial, que foi conhecido como a guerra para acabar com todas as guerras, mas depois teve Segunda Guerra Mundial, a gente teve Guerra Fria, a gente teve Guerra de Vietnã, a gente teve diversos conflitos, mas ainda nos dias de hoje, e eu acredito que isso já é bem antigo, existe uma tentativa de manipular as narrativas do passado para se atingir um objetivo específico no presente, para um determinado número de pessoas, para um determinado objetivo específico. Então, o jovem, ele tem uma tendência de pessoas hoje que eles são pegos por essa ideia de que o que veio antes do que é passado é ruim. Para ele, aquilo é retrógrado. E para ele, aquilo já não serve mais para os dias de hoje. Veja bem, quando você dá as costas para o seu passado, e o seu passado, como eu falo, é o seu passado como ser humano, quando você abre mão de olhar para os erros que a humanidade cometeu no passado, você está fadado a cometer os mesmos erros nos dias de hoje. Por que que uma ponte que você constrói, ela está ali ó, 10, 20, 30, 40, 50 anos ali, 100 anos passando por ali, a ponte não desmorona? Porque houve uma prova, houve tentativa e erro, houve vários planejamentos, houve várias vertentes de estruturas para que aquela ponte fosse construída e o tempo provou que aquela estratégia foi eficiente, que aquele método de construção e aquele método de engenharia foi eficiente. Ou seja, o tempo está aí para provar que certas coisas que a humanidade fez foram certas e certas coisas foram provadas erradas. Mas o que a gente vê hoje são pessoas que querem virar as costas para as coisas que deram certas e refutar quem alega, quem demonstra, quem prova as coisas que deram errado. Você vê um declínio aí. E com isso, o jovem, quando ele adota essa visão, ele entende que ele pode tudo. Quando ele é dotado apenas do vigor, quando ele é dotado apenas da força de vontade, daquela ânsia, daquele sonho, aquele desejo aquela síndrome do protagonismo, de que ele vai fazer grandes coisas na vida dele,
Aí a gente tem o velho, o idoso, que tem a experiência. Ele não pode não ter aquele vigor, essa tal da síndrome do protagonista, não pode ter essa questão da realização, de querer realizar algo grande, mas ele tem a experiência. Ele tem o juízo dele afiado. Ele sabe, ele consegue avaliar o cenário e ver o que pode e o que não pode dar errado, mesmo que ele não tenha um conhecimento grande sobre determinada coisa, mas ele sabe avaliar, ele tem a experiência da vivência, que são 2 coisas que essas 2 épocas têm e que se fossem usados de maneira apropriada, de maneira inteligente, a gente teria um avanço grande. O jovem que ouve o velho e o velho está disposto a ensinar o jovem. É muito mais comum nos dias de hoje a gente ver esse conflito. De repente, um cara nascido nos anos 90 ali, tá discutindo, ele tá se queixando do quão fraco é um jovem da geração alfa ou geração beta, não sei. Acho que a geração Z é até, não sei qual é o período, mas um jovem ali na 2010, por exemplo, que já deve ter uns 15, 16 anos. Então, quando você chega numa época onde as pessoas dão as costas para essa visão, essa cosmovisão, não sei se é o termo correto para isso, e a partir daqui eu quero fazer coisas novas, eu quero construir, eu quero redefinir o conceito de arte. A arte agora é uma banana com um durex ali no meio dela. A arte agora é um blazer pendurado com a manga da direita levantada para cima. Que arte é essa? O que sentimento que o autor daquela obra está passando com um blazer pendurado num quadro? Um blazer vazio. Que sentimento um cara tá passando com uma banana e um durex? E quando você pega essas coisas, você vê que não são sustentáveis. Por exemplo, existe a narrativa hoje de que você pode ser o que você quiser. Hoje eu sou um cachorro, amanhã eu sou uma planta, amanhã eu sou uma mulher, amanhã eu sou um homem. Então, se essa teologia, se essa narrativa, não vou dizer teologia, né, vou dizer essa narrativa fosse realmente válida, então você querer ser um cachorro hoje te torna feliz, te torna produtivo, te torna satisfeito, te torna moralmente mais consciente, não vou dizer maior, né, mas moralmente mais consciente. Então, por que motivos você iria querer sair de uma vida de cachorro para ir ser uma vida de gato? Ah, a vida de cachorro é uma vida muito boa, mas agora eu quero viver uma vida de gato. Então você vai viver uma vida assim, pulando de galho em galho, você vai viver uma vida onde você não consegue ter permanência, você vai viver uma vida de instabilidade, você vai contra a sua própria natureza. A tua natureza humana anseia por algo mais estável, anseia mais por segurança. Tudo bem que tem o conceito de liberdade, mas liberdade sem responsabilidade não vai te levar a lugar nenhum. O que você tem que levar em consideração é o quê? O que que eu vou fazer que vai agregar valor, o que vai contribuir para o avanço da humanidade? O que que eu vou fazer que vai contribuir para que amanhã, a geração de amanhã, possa pegar aquilo que eu construí, aquilo que eu formulei, aquilo que eu contribuí e avançar. E aí entra naquele quesito que eu trouxe sobre o tempo. O tempo vem mostrando como determinadas ações, determinadas regras vêm se mostrando eficientes. Quando a gente vê essa questão, como tomadas de decisões, quando leis vêm sendo aplicadas e aquelas leis, aquelas regras vêm resultando em resultados propriamente ditos positivos para aquela comunidade. E aí você entende que aquilo foi eficiente. E aí você entende que, poxa, valeu a pena aquilo ali. O tempo mostrou que aquela medida adotada foi efetiva ao longo do tempo. Mas não o jovem, e você vê o jovem hoje com essa tendência de virar as costas para esse tipo de entendimento da vida, né, das ações humanas. E o mesmo se aplica aqui a coisas como conceitos como respeito, responsabilidade, valores, princípios.
Isso é inegável. A geração de hoje em dia está cada vez menos apegada a valores e princípios. Eles não querem saber, no bem-estar da comunidade. Eles não querem saber em respeitar pai e mãe. E eu estou dizendo eles, eu não estou totalizando. Eu estou pegando aí uma maioria, realmente. Acho que eu consigo atribuir esse quesito à maioria dos jovens hoje, sim. Eles dão preferência a influencers, dão preferência a coleguinha de escola, mas aos pais, aos avós, a família dele, eles preferem não ouvir, que é um contraste justamente àquela época. Como eu disse, naquela época, as crianças tinham todo um círculo social que validava aqueles ensinamentos que eles estavam recebendo dos pais. Ele tinha o pai, tinha a mãe, tinha os tios, eles tinham até mesmo os primos que compartilhavam, né, da mesma criação. Então, os avós, amigos dos pais, então ele ia vendo e aquilo ia reforçando o viés de confirmação daquela criança de que aquele comportamento era o mais correto para se viver corretamente, claro. Então, quando você percebe toda todos esses pontos, você não tem como formar um paralelo ou talvez uma projeção de como que vai ser nos próximos anos. Mas o que a gente pode tentar estimar é que se continuar as coisas, da maneira que estão, se é que se as coisas continuarem seguindo da maneira que estão, aonde o jovem ele simplesmente ignora os pais ou eles ignoram os ensinamentos do passado, a gente vai ter essa questão de conflito de gerações. A gente vai ter um cara nascido em 80 ali mais ou menos, em 90, completamente revoltado com um jovem que não consegue, que não consegue se adequar aos moldes que são necessários para ele ser adequado. Ele não consegue se submeter a regras. Outro dia eu estava vendo um reel de uma garota que ela estava gravando um vídeo, né, que parece que viralizou, ou pelo menos a legenda do vídeo diz que ela viralizou, né, mas enfim. Ela é revoltada porque foi reprovada no processo seletivo de uma entrevista de emprego por conta da roupa dela. Aí depois ela parou a câmera assim, né, botou a câmera fixa num canto, aí tomou distância e tu vai ver a roupa da garota. Aí tinha um casaco, né, uma camisa de manga longa, só que a calça, uma calça jeans completamente furada. Não tinha. Aquela calça era, na minha concepção, uma calça velha, vamos botar assim. Velha, completamente rasgada, com uns rombos enormes na calça. E cadê a cordialidade? Cadê o a maneira de se vestir, apropriadamente para determinadas ocasiões? Entende? E a menina questionando: "Ah, gente, que época a gente está vivendo? Está vivendo a época das cavernas? Não, a gente está vivendo a época das cavernas não, mas está vivendo na época que deveria ser a época do bom senso". Ela poderia ter botado uma calça só para fazer a entrevista de emprego dela, depois ela voltava a usar aquela calça dela ali, mas para aquela ocasião, ela deveria ter se vestido adequadamente para a ocasião, simplesmente. Uma ocasião formal, uma ocasião de emprego onde eu tenho que mostrar seriedade, uma ocasião onde eu tenho que mostrar comprometimento com e tem aquela questão, né, a primeira aparência é que fica, então você tem que demonstrar postura, você tem que demonstrar firmeza na tua voz, no teu olhar, você tem que demonstrar uma boa vestimenta, ou a pessoa pode não ter até dinheiro para comprar uma boa vestimenta, mas você ter pelo menos o senso de decência e cordialidade na hora de você, encarar uma responsabilidade, na hora de encarar uma entrevista de emprego, e aquilo vai dizer muito mais sobre a sua personalidade, sobre o tipo de funcionário o tipo de imagem que você está vendendo, né, para o recrutador. E ele vai interpretar como que aquela imagem que você está mostrando vai agregar para a empresa. Mas a gente não vê essa questão no jovem hoje. Ou pelo menos você não vê com muita frequência. Acredito sim que existem jovens hoje que vão na contramão, beleza,
Só que as coisas não, no meu entendimento, elas não podem continuar assim. Vai chegar um ponto de ruptura onde todo o sistema, toda a sociedade, todo o conceito de civilização vai passar por uma mudança e vai ter que regredir não, vai ter que retroagir, não é regredir, porque isso pode ser, essa retroação pode ser considerada um avanço, porque antes a gente flertou com ideias onde a gente era dono do nosso próprio destino, e aí a gente sofreu com diversas doenças mentais e diversas problemas psicológicos e conflitos necessários. E aí, quando a gente entendeu que aquilo não era válido para nossa vida, a gente voltou atrás e aí sim a gente conseguiu avançar. Então, esse é um dos pontos. Esse é um dos pontos que eu queria trazer, né? Com certeza vai ser o tipo de tema que eu vou falar mais vezes aqui no canal. Sei que vai ter gente que vai discordar de mim, mas essa é a minha opinião e tamo junto. Deixa nos comentários aí o que vocês acham aí. De repente tem uma sugestão de vídeo aí. E a gente vai sempre administrando. Forte abraço.